Oi, amores! Vamos falar sobre transição de carreira? Tudo bom com você? Como você está? Conte-me aqui abaixo nos comentários. Perguntinha que eu recebi foi: Ru, por que foi que você decidiu se tornar terapeuta e terapeuta sistêmica depois que foi morar aí na Holanda? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, onde eu falo e eu mostro alguma coisa da minha vida aqui na Holanda. E agora eu vou falar sobre mudança de profissão. E eu recebi essa perguntinha e eu me toquei que eu nunca tinha falado sobre esse assunto aqui no canal. Eu estou presente em todas as redes sociais e eu falo muito lá no Instagram, no Story. Mas aqui nesse canal no YouTube eu nunca havia falado sobre mudança de carreira, que eu me lembre. E aí, gente, eu tenho que explicar a você algumas coisas importantes. Que quando a gente sai do nosso país e a gente vai para outro país, é como se a gente nascesse de novo. Não é uma coisa assim, onde tudo acontece, você... Claro que a gente precisa planejar, né? A gente precisa saber o que a gente quer. Porém, no Brasil, eu não estava satisfeita com a minha vida profissional. Aliás, no Brasil, eu não estava satisfeita com nada. Essa que é a verdade. Com a minha vida conjugal, a vida amorosa, né, romântica, eu não estava satisfeita. Estava me sentindo completamente falida. E o meu foco foi na vida conjugal. Quando os 50 anos chegaram, eu me percebi assustada, muito assustada de ver algo que era óbvio, mas que eu não tinha parado para pensar ainda, que é o fato de que os 50 anos estavam chegando e que o tempo não volta e que o tempo havia passado e que eu não ia ter o mesmo tempo que eu havia tido e que eu tinha que pensar na minha vida de uma maneira que eu nunca havia pensado antes. Meus 50 anos trouxeram o entendimento de que eu tinha que parar de brincar de viver. Embora eu sempre tenha sido uma pessoa séria, mas eu tinha que agora dar um freio na vida automática que eu havia levado e eu tinha que encarar os medos que os 50 anos estavam trazendo. Medo de quê? Medo de me sentir frustrada daqui para frente, continuar com a sensação de frustração na vida sentimental. Esse medo começou a me assombrar muito. Eu percebi que eu tinha muito potencial, que eu não tinha usado. Ao longo dos 50 anos eu não tinha usado. Eu tinha usado o potencial apenas para fazer uma faculdade e trabalhar como dentista ao longo de 30 anos no Rio de Janeiro e em João Pessoa. Mas que, de repente, quando os 50 anos chegaram, eu percebi, a sensação que eu tinha era que a vida tinha escorrido pelos meus dedos e que eu tinha muito mais potencial. E não só o potencial, mas um potencial meu, que era parte da minha essência, que eu não tinha usado, entende? Que é a liberdade de expressão, que é a minha criatividade. Dentro de uma sala, de um consultório, você não tem liberdade criativa. Não tem. Então, hoje em dia eu faço vídeo para 2 canais. Eu penso no que é que eu vou dizer para um canal, para o outro. Eu estudo para poder ensinar você sobre as dinâmicas inconscientes no outro canal. Eu mexo com minha aparência, sabe? Eu posso mostrar o cabelo, eu posso
escolher uma roupa que não vai ficar escondido debaixo de jaleco, debaixo de gorro. Não vou, eu posso usar maquiagem que não vai ficar escondida atrás de uma máscara. Eu posso mostrar as viagens, sabe? Posso falar. Gente, olha, você tem que saber o seu propósito de vida, qual é. Eu nasci para falar. Meu chamado de vida, meu propósito está aqui, ó, nessa área da comunicação. Então, meu propósito de vida é ensinar, sabe? É atender pessoas, ensinar a elas o porquê que elas estão vivendo uma vida aquém do que elas deveriam estar vivendo. Tudo isso eu faço através da fala, entende? E esse potencial todo que era a minha essência, eu estava totalmente desconectada da minha essência, entendeu? E eu percebi que eu tinha que tomar algumas decisões, eu tinha que decidir o que eu queria fazer da minha vida. E aí, como eu falei, meu foco foi na vida sentimental. Eu tenho um vídeo aqui, que é o meu vídeo mais visto, chamado Como Eu Conheci Meu Marido Holandês, o meu vídeo mais visto, onde eu conto um pouquinho da minha história, e nesse vídeo você vai entender um pouco das coisas que eu tô falando aqui. Então eu não estava satisfeita, e aí então eu perguntei, o que é que eu mais quero hoje em dia ver resolvido na minha vida? O que é que eu mais quero ver resolvido? E a resposta foi a minha vida amorosa. Quero encontrar o amor da minha vida, e foi assim que eu vim parar aqui na Holanda, porque eu entendi que a gente pode sim criar o nosso futuro, sim. Bom, uma vez que aqui eu estava, eu fui começar a entender toda a burocracia. Aliás, a burocracia a gente já começa, claro, a se deparar com ela muito antes de vir. Se você estiver pensando em mudar aqui para a Holanda, entenda logo que existe uma burocracia grande, mas que é mais do que necessária para você morar aqui tranquilamente, de forma legal, ok? Então, uma vez que eu já estava aqui, eu aproveitei para repensar a minha vida profissional. Quando a gente chega aqui, ou em qualquer outro país, a gente se depara com muitos desafios. Como eu falei, a gente nasceu de novo. E um bebê precisa aprender tudo. Um bebê precisa aprender a andar e a falar, não é verdade? Precisa se vestir, se comunicar, entender onde é que ele está inserido. Então, gente, são muitas coisas para resolver quando a gente chega em outro país. Ainda mais um país com um idioma tão difícil, tão diferente, né, do português do Brasil. Eu percebi que qualquer coisa que eu quisesse fazer aqui, óbvio, tinha que ter um mínimo de domínio da língua. Eu já cheguei aqui, eu já estudava o holandês há um tempo, um bom tempo eu já estudava. Só que é diferente você estudar e você estar inserido no lugar. É diferente, o idioma do livro não é o idioma das ruas. Então, a gente tem vários passos a cumprir. Tem que estudar para fazer mais 6 exames, que é a segunda etapa do inburgering, que é a naturalização holandesa. Quando antes de vir para a Holanda, a gente tem uma primeira fase das provas que a gente faz no Brasil. Quando a gente chega aqui, com o visto de 5 anos, a gente tem que fazer a segunda fase das provas. São 6 provas. Quando a gente chega, é mais ou menos um monstro. Essas provas são mais ou menos um monstro. Fica aquela cobrança, sabe, assim na cabeça. E quando eu cheguei, eu estudei, eu fui para a escola, a gente procurou uma escola aqui na Holanda, tudo a gente tem que pagar, claro, e tudo é muito caro. Então, o meu marido encontrou essa escola para mim aqui na cidade que a gente mora, e eu fiquei 1 ano estudando, só estudando. E aí o marido falou assim, eu sei que é uma mudança muito grande para você, mexe muito com o emocional. Então, esse primeiro ano, não precisa você se preocupar em fazer as provas
do Inburgering, da naturalização. Basta se preocupar, focar na escola, nos estudos, nas provas da escola. Falei, ok. E assim, gente, você não passa a ser fluente no idioma de uma hora para outra, não, de jeito nenhum. Então, vem a preocupação com o plano de saúde, que é obrigatório aqui na Holanda, seguro de saúde, com o idioma, aprender o idioma. Além da escola, mas além da escola, eu me propus a ir para a biblioteca, porque existe um grupo de voluntários, de pessoas daqui da Holanda, que dão aula de graça, uma vez por semana. 1h30 de aula eles dão para ajudar os estrangeiros que chegam aqui. Muito legal esse projeto. E muitas exigências e tudo, e questão de saúde, enfim. O tempo passou, depois que passou o primeiro ano, eu fui focar justamente no Inburgering, na naturalização, nas provas. 2019, 2020, começou a pandemia. Me inscrevi para as provas em 2020, tive que interromper para ir para o Brasil, para cuidar do meu pai. Fiquei 4 meses lá por causa da pandemia. Meu plano era ficar apenas 1 mês com ele, mas por causa da pandemia, os voos eram sempre cancelados e remarcados. Fiquei lá 4 meses. Quando eu voltei, eu estava num nível de estresse altíssimo. Eu estava de luto porque meu pai tinha falecido. E eu tinha feito já 2 provas, faltavam 4 provas. E aí eu falei, não, eu não estou bem emocionalmente, estou sob grande pressão, né, de luto, a gente fica abalada, mas eu vou fazer essas provas esse ano, entendeu? Eu não queria passar para o ano seguinte ainda devendo essas provas. Eu falei, não, eu quero me livrar desse peso, porque era um peso para mim. Como eu combinei com o marido, a gente focar só nessas provas, eu não pensei em trabalho, não pensei em nada. E também eu sabia que eu tinha que ter um nível muito melhor do idioma, da compreensão, da fala, para poder pensar em algum tipo de trabalho. E eu não queria mais pensar em odontologia, eu não queria, porque no Brasil eu estava extremamente triste, insatisfeita com a minha profissão lá, que por 30 anos foi a odontologia. Então eu só queria pensar no meu dia a dia aqui, modo de sobrevivência. Tinha muita coisa para chamar minha atenção aqui, que eu tinha que dedicar meu tempo, minha energia, minha atenção, entende? Eu adoeci. No primeiro ano eu adoeci, no segundo ano eu perdi o meu pai. Mas voltando ao assunto, eu consegui, graças a Deus, consegui terminar as 6 provas em 2020 e no ano seguinte, a gente deu entrada na naturalização propriamente dita, de posse do diploma. E com esse diploma e com mais 1.000 euros, 900 euros, 1.000 euros é que a gente dá entrada no passaporte definitivo holandês. Então, gente, isso aqui eu estou contando em poucos minutos, mas é como diz o Lulu Santos, né? A vida é aquilo que acontece enquanto a gente faz planos. Então, eram muitas demandas de aprender como é que fala com o médico, como é que vai no supermercado. Tudo isso é muito novo. Lidar com estresse, crises de ansiedade. Enquanto isso, nas horas vagas, eu estava sempre na internet, nas redes sociais, principalmente no YouTube, buscando. Foi numa época onde eu comecei a me perguntar, o que eu vou fazer aqui? Eu quero trabalhar online, eu quero trabalhar em uma profissão onde quer que eu esteja, eu possa trabalhar, que eu não precise sair de casa para trabalhar. Porque eu estava com aquele registro de ter que sair de casa, dirigir por trabalho, ficar no trabalho o dia todo, não poder sair, ter que ficar lá.
até a hora do final do expediente, isso, assim, eu estava num nível de estresse, de burnout altíssimo. Então eu falei, não quero ir para canto nenhum, quero trabalhar em casa, quero trabalhar online. E aí vamos procurar. Comprei dois cursos de escritor, comprei curso de edição de vídeo, que mais? Comprei e continuava todo santo dia para descansar a mente. Eu ficava aqui assistindo os vídeos do YouTube sobre várias coisas e de repente eu encontro um vídeo da Ana Patrícia Chagas, psicóloga brasileira, que também é consteladora familiar. E aí eu vi um vídeo dela fazendo entrevista com uma jornalista que era da Globo, a Márcia Peltier, uma live das duas. Eu falei, a Márcia Peltier eu conheço, da Globo. E essa psicóloga, quem é? E à medida que elas foram conversando sobre constelação familiar, eu no dia seguinte assistia de novo, e quanto mais eu assistia, mais fazia sentido para mim. E eu comecei a seguir a Ana Patrícia e aprender a beber dessa fonte. E foi quando eu comprei o meu primeiro curso da visão sistêmica, que foi o primeiro curso que eu comprei da Ana Patrícia. E para você ver como não existe acaso, gente. Dentro de nós existe uma resistência muito grande, muito grande. Porque eu comprei um curso que não foi barato, mas eu não abri o curso. Você pensa que eu abri? Não abri. Passou um mês eu não abri o curso. E o curso só tinha validade de 1 ano. Passou o 2º mês eu não abri o curso. Passou o 3º mês, não abri o curso. E continuava olhando os vídeos, assistindo os vídeos na internet, no YouTube, no Instagram, enfim. Comecei a ouvir outros profissionais da área. Foi onde eu conheci o professor Mário Coziner, psiquiatra argentino, maravilhoso, muito bom, professor Mário. A minha professora, que acabou se tornando o instituto onde eu me formei, que é a Sandra Santos, Sandrinha. Só depois que eu comprei o 2º curso de formação em constelação familiar, visão sistêmica, foi que eu abri o curso da Ana Patrícia. E quando eu abri o curso dela e ao mesmo tempo comecei a estudar o meu próprio curso da Sandra, aí eu não parei mais. Gente, porque tudo começou a se encaixar, sabe? Assim, as culpas que eu carregava, as questões sem respostas, muitas perguntas, muitos porquês que eu trazia dentro de mim. Por que eu passei por isso? Por que aconteceu isso? Por que eu, sendo uma pessoa tão religiosa, tão fervorosa, uma mulher tão temente a Deus, tive tantos relacionamentos quebrados? Por que? E por que isso e por que aquilo? E comecei a entender o inconsciente, as questões. Eu comecei a entender que nós somos 2 pessoas, no mínimo. Existe uma de nós que é externa, né, que é aparente, que é visível, mas também existe uma de nós que é invisível, que é interna. É justamente essa que é invisível que comanda a nossa vida. Eu aprendi que somos energia e que atraímos pessoas e somos atraídas por pessoas não somente pela aparência. Não. Nós atraímos pessoas e somos atraídas por causa do que está escondido, do que é interno, do que é invisível, do que é sutil. Esse sutil é o que comanda a nossa vida, é como as raízes de uma árvore. Você olha para a rua, você não vê a raiz, mas é a raiz que determina que tipo de árvore é, se é macieira, se é mangueira, se não é árvore frutífera, se é bambu. Quem decide a nossa vida é a parte nossa que é invisível.
eu entendi como a gente tem memórias. Quando a gente nasce, eu entendi que somos um download do papai e da mamãe e de toda a família para trás, de antepassados, e como essa família, como essas memórias, como esses registros são importantes na nossa vida. Como essa grande família enorme para trás, como esse chamado sistema familiar é influente na nossa vida, como ele é forte. Por mais que você tenha fé, por mais que você tenha boa intenção, você vai sim fazer coisas das quais depois você vai se arrepender. Você vai fazer escolhas, assumir comportamentos, reações, que depois você vai pensar, parar e pensar, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu agi assim? Sabe? Eu aprendi que tudo tem resposta. Eu aprendi que não existe coincidência. Eu aprendi que não faz diferença a sua conta bancária ou quantas plásticas você tenha. Se no seu sistema familiar estiver registros de falências nos relacionamentos, não vai adiantar. Nós somos uma pequena parte de um todo. Nós somos uma pequena parte de um todo. Tem uma frase da Ana Patrícia que diz que nosso nascimento acontece em um palco onde a peça já está rolando, ó, há séculos. E a gente nasce, cresce, completa 30 anos, 50 anos, achando que a gente pode julgar, a gente pode analisar, achando que a gente pode conhecer o papai, a mamãe, o irmão, a vovó, a gente pode analisá-los, julgá-los do alto dos nossos 50 anos. Só que não. O que são 50 anos diante de uma eternidade de história, de dores, de traumas, de perdas, de mentiras, de traições? Nós trazemos tudo isso no nosso DNA. Então, eu me encantei com tudo isso, porque eu também, muito importante isso, porque eu também me permiti olhar para mim, me permiti fazer uma busca dentro de mim. Eu me permiti parar de olhar para o outro para corresponder ao que é que o outro está esperando de mim, entende? Porque a pergunta que eu mais recebia é: você não vai trabalhar como dentista na Holanda? Não sei, gente. Não sei se eu vou ou se eu não vou. Porque esse tempo todo que eu estou aqui foi o tempo necessário para desenvolver o nível de idioma que eu tenho agora. Entende? Eu até validei o meu diploma aqui. O governo aqui validou. Porém, eu não estava pronta. Eu não estava pronta para me comunicar. Tudo leva tempo, as coisas não são assim. Precisamos estar prontos para as experiências, para as tentativas, precisamos estar prontos. Para enfrentar o novo desconhecido, a gente precisa ter uma musculatura emocional. Então, essa visão sistêmica, eu me apaixonei. Respondeu minhas perguntas, tirou aqueles fardos daqui de cima que eu carregava, me ajudou, fez todo o sentido e continua fazendo. Hoje em dia eu posso trabalhar aqui, em casa. E comecei também a criar os 2 canais que eu tenho aqui no YouTube, porque eu conquistei uma grande cura na minha vida. Aliás, algumas grandes curas na minha vida eu conquistei. E eu tinha que compartilhar essas curas
com as pessoas que estão ainda naquele lugar emocional onde eu estava antes, entende? Aquela Rosane que não se conhecia, que não tinha conexão com ela mesma, que não se admirava, passou a ser uma Rosane que se admira, que se conhece, pelo menos busca o autoconhecimento diário, de forma profunda, que aprendeu a olhar para a vida, para si mesma, para as pessoas, de maneira confiante, leve, entende? Então, da minha dor nasceu a minha missão. A missão de ajudar almas, ajudar vidas, ajudar mulheres que estão dentro de relacionamento tóxico, que foi o meu histórico a vida toda. Mulheres que estão vivendo relacionamento abusivo, mulheres que não sabem quem são, nunca se perguntaram quem são, mulheres que não conhecem o seu potencial, que não admitem que têm valor. Para elas é tão estranho reconhecer que elas têm valor, sabe? E é por isso que elas não se desafiam, é por isso que elas estão em uma profissão que elas não gostam. É por isso que elas estão em relacionamentos que as diminuem. Então, a visão sistêmica, ela é uma ferramenta de autoconhecimento profundo e breve. Eu percebi que eu podia aliar trabalhar em casa com a minha experiência, o meu know-how, com os muitos diplomas que eu adquiri ao longo desses anos, porque depois desses 2 cursos eu comprei e fiz mais alguns cursos. Eu devo ter uns 8 cursos de como tratar de mulheres, de como tratar de casais, de especialista em mulheres, enfim, muitos livros que a gente precisa ler para entender, até tudo fazer sentido dentro da gente. E aí eu falei, é isso que eu quero para a vida, estudar, até o meu último dia, estudar sobre as dinâmicas familiares, sobre porquê da baixa autoestima. Também fiz um curso que eu amei, que eu adoro, que é análise de desenho sistêmico. É uma ferramenta de conhecer o seu inconsciente, acessar o inconsciente através do desenho. Toda vez que eu peço para as minhas clientes, que eu peço, faça um desenho assim, 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 eu ouço, mas eu não sei desenhar. Só que não é a técnica de desenho que importa, né? É outra coisa que eu vou olhar, é a abordagem sistêmica. Porque da mesma forma que aqui no campo de madeira existe um lugar para cada pessoa da família, porque cada pessoa da família tem um papel, no papel existe também o lugar, os lugares. A gente percebe, a gente observa se cada pessoa, a cliente, está no seu lugar certo, lugar de força ou não. Então agora eu me dedico todo o meu tempo a fazer os vídeos nesse canal aqui, onde eu mostro minha vida na Holanda, e no outro canal, onde eu explico todas as questões do desenvolvimento humano, pessoal, as questões com finanças, as questões com trabalho, profissão, com relacionamento de casal, porque a visão sistêmica, ela é a ciência dos relacionamentos. De acordo com o lugar que a gente esteja ocupando aqui dentro no inconsciente, a gente vai ser bem-sucedido no relacionamento com o marido ou não, relacionamento com dinheiro ou não. Foi assim que eu encontrei, ou melhor, foi assim que eu fui encontrada pela visão sistêmica, pela terapia sistêmica. Então, eu me encontrei. A minha paixão é cuidar de pessoas. Eu tenho paixão por pessoas, eu tenho paixão pelas emoções. Não é à toa que quando eu estava no Brasil, eu ia para a igreja e ia cantar, louvar, e as pessoas diziam, Deus lhe usou, Deus lhe usou, Deus lhe usa, Deus lhe usa. Porque cada pessoa tem um chamado, tem um propósito,
de vida. Esse é o meu propósito: atingir as emoções das pessoas para curá-las. Claro que não é qualquer pessoa, é aquela pessoa que estiver disposta a se entregar aos processos dela de cura. Você chegou até aqui nesse vídeo, meu desejo é que você saiba qual é o seu propósito de vida. Mesmo que você esteja temporariamente fazendo outra coisa, mas que você saiba quem você é, saiba o seu propósito de vida qual é, que você saiba qual é o seu talento ou talentos e que você os use. Se não tiver forças, já sabe. Meu WhatsApp está aqui, basta entrar em contato comigo, vamos olhar para isso e descobrir-se.